alunos! Vamos para a nossa 136ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa, estou com vocês já há algumas aulas. Parabenizo muito por estarem aí nos acompanhando, assistindo as teleaulas, fazendo as atividades. Isso mostra o quanto vocês são especiais, o quanto vocês se preocupam com o intelecto de vocês. Parabéns! É sempre bom a gente fazer aquele lembrete para os estudantes que estão tendo acesso ao aplicativo do Google Classroom, responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença, certo? Vamos ver o que nós preparamos para a nossa aula de hoje? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão, né, de um conteúdo que nós já havíamos trabalhado anteriormente, com relação ao gênero textual carta e seus elementos composicionais, certo? Também vamos rever a história das primeiras interações verbais humanas, conhecer as características de uma carta de reclamação e de solicitação e inferir o significado de palavras ou expressões. Vamos lá? Já organizaram os materiais aí? Caderno, caneta na mão, o bloco de notas, como que vocês estão fazendo as anotações? É sempre importante, né, ter aí um local para vocês escreverem as novidades, os conceitos novos, fazerem as atividades, né? Porque esse exercício de atividade mental sobre a atividade que está sendo solicitada, de leitura do enunciado, de interpretação, é o que faz com que vocês aprendam, né? É o que faz com que vocês absorvam os conhecimentos, façam as assimilações e tornem isso de vocês, né? Uma nova estrutura cognitiva aí, ok? Vamos lá então? Então, primeiro vamos começar fazendo uma análise aqui sobre os sinônimos da palavra carta, né? Então, a gente pode ter como palavra correspondente correspondência, vocês já devem ter ouvido falar, né? Correspondência no lugar de carta é um sinônimo, né? Missiva, olha, missiva é uma palavra diferente, né? Parece que não tem uma correlação com carta, mas também é utilizada como sinônimo de carta. Bilhete, né? Embora a gente saiba que as características do bilhete, elas se diferenciam um pouco da carta, né? O bilhete tem algumas especificidades, ele geralmente é um texto mais curto, né? De rápida, tem um movimento mais rápido de leitura e tudo mais, né? Também vejam lá, epístola. Epístola é um nome recorrentemente utilizado na literatura para significar carta, olha que interessante, né? E tem outras palavras ali também, linhas, escrito, favor e mensagem, certo? Então, geralmente, o objetivo da carta é transmitir mensagem, né? Tanto do emissor, aquela pessoa que escreve a carta, né? E ela tem uma intencionalidade, todas as palavras que estão ali não são por acaso, né? A pessoa tem que parar um pouquinho, pensar, escolher que palavras ela vai utilizar para poder enviar essa mensagem, né? E tendo em vista quem é o destinatário, né? Quem que é o receptor da mensagem, de que forma que a pessoa vai interpretar essa mensagem, né? Então tem que pensar mesmo na escolha vocabular, né? Na escolha das palavras que vão compor essa mensagem que vai estar lá na carta, certo? Vocês, será que já escreveram alguma carta? Né? Hoje em dia as pessoas têm utilizado muito o e-mail, o WhatsApp para mandar mensagens, né? Não se utiliza mais a carta naquele modelo antigo. A gente tem um novo modelo, uma nova reconfiguração de carta sendo utilizada nessa era digital, né? Então, vamos começar com um exercício. Vamos para o nosso primeiro quiz dessa aula, né? Para fazer um aquecimento aí. O que significa a palavra epístola? Como está a memória de vocês? Alternativa A, pode-se considerar essa palavra antônima de mensagem? B, é possível inferir que seja sinônima da palavra carta? Ou C, pode-se considerar essa palavra sinônimo de poema? E agora, tá fácil, pessoal? Então, um tempinho aí para vocês assinalarem uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, assinalou a letra B? Quem assinalou a letra B mostrou que está aí com uma boa memória a todo vapor, né? Eu já tinha dado spoiler nessa questão, né? Então é possível inferir que seja sinônimo da palavra carta. Então, epístola igual a carta. Memorizem mais essa palavra na enciclopédia individual de vocês aí, ok? A gente tem também, dentre as possibilidades de elaborar uma carta, as cartas de reclamação. Né? O que significa reclamar algo? Então, reclamação, se a gente for procurar nos dicionários uma definição, né, a gente pode ter que a reclamação consiste em uma queixa, uma ação de reclamar, de reivindicar um direito. Né? Por exemplo, no caso da carta de reclamação. Né? Eu posso fazer, por meio da carta de reclamação, também um protesto, né? Uma ação de contradizer e de se opor por meio das palavras. Né? Então, a carta de reclamação, ela traz esses significados aqui. Com relação a isso, eu vou pedir para vocês agora fazerem o nosso segundo quiz. Né? A palavra reclamação, se referindo ao nosso contexto, né, da aula de hoje, ela pode ser considerada um gênero textual, certo? E aí, de acordo com os elementos composicionais deste gênero textual, tendo em vista o que a gente discutiu até o momento, será que eu posso considerar um texto informativo, narrativo ou argumentativo, o texto que vai compor uma reclamação? Um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas. Retornando então, pessoal, quem assinalou a letra A, parabéns, né? Geralmente consiste em texto informativo, né? A predominância do gênero discursivo textual numa carta de reclamação é de texto informativo. Vamos fazer aqui, pessoal, uma breve revisão com relação às cartas, né? Como que foram evoluindo aí ao longo da história. Então, as primeiras cartas foram escritas em papiro, um papel feito com uma planta. Isso antes da existência da Bíblia, ou seja, 3.000 anos antes de Jesus nascer. Muitos anos depois, no século II a.C., em uma região na Turquia chamada de Pérgamo, foi inventado o pergaminho, um tipo de papel feito de pele de carneiros e bezerros. Né? Olhem as curiosidades aqui. Então, a gente também teve os pombos-correio, olha que curioso, eram capazes de voar velozmente por uma distância de cerca de 160 quilômetros e retornar para o local onde foram criados. Há indícios de que esses animais já eram adestrados para transportar mensagens de uma cidade para outra desde 2800 a.C., né? E vejam que na Primeira Guerra Mundial, os pombos-correio pouparam a vida de muitos soldados, levando mensagens pelos campos de guerra, né? Então isso a gente tem aí nos livros de história.
né? Também eles utilizavam os cavalos, né? Os cavalos foram outras formas de envio postal utilizadas. Em 1927, inicia-se o transporte de correspondência via aérea entre América do Sul e Europa. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Departamento de Correios e Telégrafos no ano de 1930, né? Só para a gente fazer aí um resgate histórico de como que foi havendo a evolução das cartas ao longo da nossa história, né? Então, vamos para o exercício 3 agora, né? Eu tenho aqui uma imagem, vou deixar exposta para vocês aí nesse slide, e o enunciado da questão solicita o quê? Né? Que frase nessa carta representa o vocativo? Será que vocês se lembram o que é um vocativo numa carta? Então eu vou pedir para vocês lerem com atenção e aí vocês vão tentar dar conta de responder o nosso terceiro exercício de hoje. E aí, galera, retornando então, quem conseguiu captar, né, que o vocativo se encontra, né, na expressão excelentíssimo senhor diretor. Né? Observem que excelentíssimo está na forma abreviada. Então foi colocado EXMO ponto, né, a abreviatura de excelentíssimo. É uma maneira extremamente formal, né, muito formal para se dirigir a alguém, né, chamando a atenção dessa pessoa, né, e é isso que a gente chama de vocativo numa carta. Quem conseguiu então captar aí, né, parabéns, ok? Vamos para o exercício 4. O que esse símbolo representa? Então vocês têm aqui, né, um símbolo, né, uma imagem, e aí vocês vão tentar assinalar uma das alternativas. Então na alternativa da letra A diz o seguinte: seria essa uma forma arcaica de fazer comunicação? Né, uma forma utilizada lá pelos nossos ancestrais, mais antiga, que a gente chama de arcaica. Na letra B, seria um meio de comunicação bem utilizado na contemporaneidade, na nossa atualidade, né? Nós somos aí pós-contemporâneos, talvez até, né? Então, seria esse meio de comunicação que está sendo representado nessa imagem. E, alternativa C, a letra M, não representa essa possibilidade de recuperação. Então, qual dessas alternativas faz mais sentido para vocês? Pensem aí e assinalem um X.
E aí, pessoal, vamos ver quem acertou essa, então, quem assinalou a letra B. Observem lá. Né? Então, esse símbolo é um meio de comunicação bem utilizado na contemporaneidade. Né? Então, muitos dos alunos já passaram a fazer uso do e-mail. Né? Vocês sabem que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná criou o @escola, né? Que é aquele meio que o estudante tem para interagir com os professores. Né? Então, quando os alunos que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, esses alunos que estão fazendo as atividades utilizando o celular, ou notebook, desktop, enfim, algum desses equipamentos móveis, né? Ele tem que se comunicar com os professores por meio desse e-mail do @escola, porque fica registrado oficialmente, né, no BI, que é o sistema da Secretaria de Educação, que traz o mapeamento, o controle, né, do número de acesso, da quantidade de atividades que o aluno realizou, né, as interações, os feedbacks realizados pelos professores. Né? Então, o professor, cada vez que o aluno conclui uma atividade, que ele responde a um formulário de questões, né, que geralmente esses formulários de questões são elaborados utilizando ali uma ferramenta digital que a gente chama de Google Form. Né? Aliás, o Google Form qualquer pessoa pode, né, ter acesso a ele, é uma ferramenta gratuita. Né? E qualquer professor, qualquer aluno, de repente, se interessar também por ver como que são as possibilidades ali disponibilizadas pelo Google Forms para poder elaborar uma questão, inserir uma imagem. A questão pode ser de múltipla escolha, de resposta curta, de resposta longa, enfim. Essa ferramenta digital, né, que a gente chama de Google Forms, oferece várias possibilidades. Né? Com isso, a gente inova também na nossa possibilidade de fazer avaliação, de tornar a avaliação mais criativa, melhor elaborada, né? Do ponto de vista não somente da estética visual, mas também para facilitar, né, que o aluno aprenda mais por meio dessas avaliações. Então, cada vez que o aluno responde a um formulário desse de questões, né, imediatamente, quando ele envia um e-mail do @escola, é enviado para o professor e o professor tem acesso a isso e pode dar o feedback. E tudo isso fica registrado no sistema. Né? Então, a gente tem aí o e-mail sendo utilizado aí com muita produtividade, né, nesse tempo de pandemia para as nossas aulas remotas, né, para ofertar para vocês aí o ensino à distância. Né? Também os e-mails são muito utilizados para as pessoas se comunicarem. Né? É uma forma bem mais curta do que a carta. Né? A pessoa vai direto ao ponto, vê qual que é a mensagem principal que ela tem que mandar e manda a mensagem. Né? O e-mail também pode ser utilizado para enviar currículo, para buscar um emprego, para quem está procurando um emprego, uma vaga de estágio. Né? Então, ele encurta a distância, a pessoa não tem que se deslocar, ir até o correio, pagar por um selo, né, por um envelope, evita contato, evita aglomeração. Né? O e-mail, nesse sentido, ele facilita muito mais a comunicação, certo? Então, a gente também, como anunciado no início da aula, vai ver as características de uma carta de solicitação. Né? Observem esse modelo que eu trouxe para vocês, vamos ler? Olha lá, Maringá, 26 de agosto de 2017, é uma carta recente. Prezado senhor ministro da Saúde, olha só o vocativo, pessoal. Né? Então, o vocativo aqui não foi utilizado excelentíssimo, né? A pessoa optou por utilizar prezado, que é uma forma muito respeitosa também de se dirigir às pessoas, né? Então, prezado senhor ministro da Saúde, ela não sabe talvez o nome do ministro ou optou por não colocar, tendo em vista que até troca constantemente de ministro de Saúde, né? Principalmente nesses tempos de pandemia. Então, ela colocou só ali o título do cargo que a pessoa ocupa e não o nome da pessoa. Poderia também ter colocado o nome, né? Então, esse seria o nosso vocativo. Sou mãe de uma criança com epilepsia que não reage mais aos tratamentos convencionais oferecidos e tem crises constantemente. Li a respeito de um tratamento à base de maconha, o qual ameniza tais crises de maneira que nenhum outro medicamento o faz. Entretanto, tal composto é extremamente caro e está fora do meu poder aquisitivo. Né? Então, a mãe está fazendo uma solicitação aqui para o ministro da Saúde a respeito de um remédio que ela descobriu que pode ser que venha a facilitar a cura, né, para o problema que o filho tem, né, de epilepsia. Né? Então, observem ali que a linguagem que ela utilizou extremamente formal. Né? Destarte, senhor ministro,
Solicito o fornecimento desse medicamento, já que é a única solução no momento para que meu filho sobreviva e possa ter uma vida saudável. Ademais, espero que o canabidiol esteja disponível para o sistema público de saúde em breve, visto que milhares de pessoas ainda morrem odiernamente pela necessidade de tal componente. Cordialmente, mãe. Então, observem como ela fez também o desfecho dessa carta de solicitação. Então, as cartas contêm local, a gente viu ali Maringá, a data, 26 de maio, lá alguma coisa, não me lembro bem a data, mas sempre traz a data, o vocativo, a forma de eu me reportar à pessoa para quem eu estou endereçando a carta, o assunto, que é o desenvolvimento, do que se trata, e o desfecho, que é como eu finalizo, cordialmente, atenciosamente, grata pela compreensão, pela atenção, certo? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente estudou o gênero textual carta e seus elementos composicionais, fizemos a revisão da história das primeiras interações verbais humanas, como que ocorreram, a evolução das cartas ao longo do tempo, conhecemos as características de uma carta de reclamação e de solicitação e inferimos o significado de palavras ou expressões, certo? Seguem aí as referências para aprofundamento nos estudos. Eu agradeço imensamente a participação de todos e um abraço virtual para todos.